psicóloga também, e vim aqui hoje a convite da diretoria e também da professora Regina para trabalhar um tema com vocês que eu acredito que vocês já escutaram, principalmente essa palavra aqui, bullying. Alguém acha que é novo ou todo mundo aqui já escutou falar sobre bullying? Quem começou a escutar essa palavra hoje, pela primeira vez? Levanta a mão. Você? Já identifiquei engraçadinho. Então tá. Olha, eu também sou engraçadinha. Tirando a brincadeira, porque eu acho que isso aqui não tem um caráter de aula, né? Tem um caráter de conversa que a gente pode estar, como bem a Regina falou, a gente pode estar conversando, vocês podem estar fazendo as perguntas se quiserem, né? Mas eu trouxe definição de bullying e coisas que, se vocês já escutaram, é bom escutar novamente. Quem nunca escutou, é a oportunidade para, às vezes, evitar situações de muita frustração. Esse tema, ele sempre é relacionado a sofrimento. Seja sofrimento de quem? Da vítima. Né? Quem sofre a violência. Mas a gente precisa compreender isso. A gente precisa falar sobre isso. Né? Para evitar que se perpetue, que continue essa questão do bullying. A violência, ela sempre vai existir em qualquer lugar do mundo, independente do tempo, ela sempre existiu e nem sempre foi ruim. No momento das guerras, por exemplo, né, foi um período de muita conquista e às vezes essa conquista vem através da violência. Né? Isso sempre vai existir. Não quer dizer que a vítima, quem sofre a violência, goste daquilo. Nunca vai gostar. Né? Mas, no passado e no futuro, sempre vai existir essa questão da violência. E a gente pode prevenir. A gente pode, muitas vezes, evitar que isso se torne algo muito sério, como o bulicídio. Vocês vão ver o que é isso, é uma palavra esquisita, mas existem pessoas que sofrem tanto, mas tanto com bullying ou com assédio, que chegam a cometer o suicídio justamente pela questão do bullying. Então, esse tipo de suicídio a gente chama de bulicídio. Atualmente, existem outros tipos de bullying. O cyberbullying. Cyber, internet. Atualmente, a gente tem visto um crescimento muito grande dessa questão do assédio através da internet, seja com fotos, usar WhatsApp, né? Ninguém tem WhatsApp? Não, Ninguém tem WhatsApp. Tá. Então, o WhatsApp é uma ferramenta atual. Muita gente ainda está aprendendo a mexer. Vocês já devem ser fera. E fera também, e às vezes, mandar uma mensagem um pouco tirando sarro de alguém, uma foto que às vezes a pessoa saiu meio torta assim na foto, você envia, e essa pessoa, ela no começo acha graça, né? No começo ela ri junto com a galera, mas depois, dependendo da quantidade de tempo que ela sofre esse assédio, isso não passa a ser mais engraçado. Então eu quero que vocês parem um pouquinho e a gente vai fazer um exercício de reflexão. Toda vez que eu trabalhar essa questão do bullying, eu quero que vocês se imaginem sendo a vítima. Né? A gente só consegue
pensar nessa questão, você tem que se colocar no lugar do outro. Talvez daí fique mais fácil compreender. Né? Então, a violência e a agressividade, elas vão existir, como eu falei, é histórico. Só que a violência é diferente de agressividade, vocês sabiam? Vocês achavam que a agressividade é a mesma coisa que ser violento? A agressividade, ela é importante. Por quê? Ela sempre vai existir na nossa vida e ela é bem diferente de violência. Lembra, faz um mês, estava bem friozão, tá? Vocês estudam de tarde, mas vamos imaginar que vocês estavam lá de manhã, 6 horas da manhã, num friozão, tem que tomar banho. Né? Aquela coisa assim, meu Deus, vou ter que sair da cama e tomar banho. Esse ato de levantar e ir tomar banho frio, né? Você precisa de uma certa agressividade para superar uma dificuldade. Então, nem sempre a agressividade é algo ruim. A agressividade é algo que todos nós temos e que, às vezes, ele é necessário, por exemplo, numa situação de perigo. Se você se vê numa situação de perigo, sei lá, um cachorro saiu correndo, tentou te morder. Você precisa resgatar essa agressividade dentro de você para superar aquela dificuldade. Então, a agressividade nem sempre é ruim. Já a violência, sim. Por quê? A violência é todo o exercício abusivo do poder, onde a intenção, essa intenção tem a exclusividade de controle, independente da vontade do outro. Se, por exemplo, se você está numa festa, você vê uma menina com uma roupa meio esquisita, sei lá, que foge do padrão, né? Foge do padrão, foge da normalidade. Agora, tenho certeza que vocês conseguiram imaginar bem a cena. Isso. Você, ao identificar uma imagem diferente daquilo que você costuma ver, né, você automaticamente classificou essa pessoa como alguém diferente. E o diferente nem sempre é aceito. Concordam? Tudo que é diferente é meio excluído, não é? Isso é um tipo de violência. Essa exclusão, né? O domínio daquilo que é verdadeiro, daquilo que você acha que é um padrão de comportamento, isso é um tipo de exclusão. Eu trouxe aqui várias definições, mas eu acho que hoje a gente podia conversar, né? Antes de ser uma palestra, eu também já fui adolescente, já estudei, do mesmo jeito que vocês, e eu sei que às vezes é chato ficar só escutando, né? Então eu queria ver com vocês o que vocês acham que é bullying. Ele não vai colar, tá? O que vocês acham que é bullying? Vamos lá. Ninguém tá afim de falar? Aquele negócio que faz café? O negócio que faz café, isso é bullying. Não. O que mais? Fala, meu filho. Desculpa, eu não consegui escutar. É pelo grande comentário do colega, que isso é engraçadinho 2. Fala. Seria uma opinião que formou da pessoa só porque nós não temos exclusividade dela, não gosto dela. O comércio essa pessoa se sentir envergonhada pelos atos que começam a falar, essa pessoa sofrer. Então a pessoa começa a sofrer por ser diferente. Então, o que você quis dizer é isso mesmo.
é exclusão só por ser diferente. E às vezes nem é muito diferente, né, gente? Basta ter o cabelo virado do outro lado que já vira piada. Não tem algo que é muito mais diferente que isso. Cada ano que passa, essa exclusão aumenta e muda. Na minha época, não, era bem diferente de vocês. E olha que eu não sou tão velha assim. Perto de vocês, um pouco mais. Né? Na minha época, a gente tinha diversos grupinhos. Tinha o grupinho dos nerds, tinha os grupinhos dos heavy metal, aqueles vestidos só de preto, né? Tinha o grupinho das patricinhas, tinha o grupinho dos nerds, eu já falei? Dos nerds, e tinha o grupinho dos esquisitos, que é o grupinho que não se encaixava em grupo nenhum. Ou seja, na minha época também existia bullying. Muito barulho, eu sei que é engraçado, a gente está trabalhando, utilizando uma brincadeira, né? Mas o assunto é sério. Na minha época também existia bullying. E até o final, né, acho que até o final de toda a existência vai existir a violência, mas a gente tem que tentar diminuir. Hoje em dia o bullying é diferente da minha época, mas não acabou. Só que na minha época ninguém falava sobre isso. Essa experiência que vocês estão tendo agora, eu nunca tive. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim: olha, o que você faz é bullying. Ou o que eles estão fazendo com você é bullying. Não pode, tu não precisa sofrer. Né? E essa experiência que vocês estão tendo agora é muito importante. Porque vocês vão ver que tem a questão do bullying causa muitas coisas ruins para quem sofre, né? Para a vítima. Como que vocês acham que a vítima se sente ao ser excluída, como a colega falou, só por ser diferente? Hein? Como vocês acham que a pessoa se sente, a vítima? Mal. Bem mal. Agora, já o agressor, ele se diverte com aquilo, né? Ele acaba sendo o engraçadinho do grupo, o mais legal. Só que esquece que ele está crescendo no seu status, utilizando uma pessoa, né? E que tem sentimentos, que fica triste, que muitas vezes ri só para não piorar a situação, né? E que isso vai ter consequências muito graves na fase adulta, até mesmo na questão de conseguir se desenvolver, de conseguir conversar em público, falar com outras pessoas. Então vai ter bastante consequências sobre isso. O bullying, ele vem é uma palavra inglesa que tem esse significado, que é de intimidação ou agressividade, tá? Pode ocorrer pelas diversas maneiras, né? Através dos empurrões, chutes, pontapés. Então, é colocar um pezinho pro outro cair, né? Ou quantas vezes, né? Vocês já observaram que é segurar com o pé deles dois só para ele. É uma das formas. Isso pode ser as formas mais leves de bullying. Tem a questão das ofensas, das calúnias. O que é calúnia? É uma mentira.
Às vezes você fala coisas que ofende, xinga. E também tem o tipo de intimidação que eu acho que é a que causa mais dano. A exclusão ou a perseguição. A exclusão, ela causa um dano bem importante para essa pessoa, porque a gente cresce conversando com as outras pessoas. A gente se torna uma pessoa diferente, melhor, aprende coisas novas através da nossa interação, né? Você conversa com a fulana conta uma coisa diferente. Pô, que legal, nunca tinha visto isso. Você acabou de aprender com ela. Então essa interação é importante. Quando ocorre a exclusão, essa pessoa acaba sofrendo demais. Eu trouxe aqui um vídeo que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. É bem curtinho e eu acho que vocês vão gostar. Tá bom? Realizada no Canadá. E o que estava falando no vídeo? Oi? As palavras machucam. Esse é até o título do filme. As palavras machucam e machucam mesmo. A gente costuma dizer que uma palavra dita, ela dificilmente uma palavra maldita vai ser esquecida. Então, gente, vocês puderam observar no vídeo que é bem sério. Aqui a gente está falando de um assunto que às vezes é engraçado, né? Mas que é muito sério para quem sofre. E o bullying não acontece só nas escolas. Pode existir bullying dentro da universidade, no local de trabalho, dentro da vizinhança e até entre países. Vem um argentino para cá, a gente acaba fazendo tudo aquilo que a gente viu, né? Exclusão, ofensas, calúnias, né? A gente acaba utilizando essa questão de diferença de território para praticar atos violentos. A gente não pode ignorar. Quando acontece isso, quando você se sentir, e agora eu estou falando para a vítima, quando você se sentir oprimido, ofendido com qualquer tipo de palavra, você tem que falar com a pessoa mais próxima de você. E principalmente, você tem que falar com o seu professor. Seu professor é a pessoa que tem mais autoridade dentro da sala, não é? Se ela fala uma coisa, é aquilo. O professor é a pessoa que vai poder ter ações, né? Fazer alguma coisa. A gente não pode ignorar. E os professores não podem também entender que o bullying é uma fase, é uma brincadeira de criança. Porque, como a gente viu no vídeo, as palavras machucam. E se fosse só as palavras, né? Mas a gente tem visto cada vez mais brigas na saída do colégio, né? Filmadas ainda. A gente tem várias cenas bem importantes. Alguém já ouviu falar de Columbine, uma cidade dos Estados Unidos? Um aluno que sofria bullying entrou na escola e assassinou algumas crianças. Então,
eu não entendo como engraçado, né? Lembra que a gente tem que fazer aquele exercício de pensar no outro? Então, assim, o bullying causa consequências bem sérias. O que acontece para o agressor? Então, aquele que agride, que acaba intimidando, vai ter dificuldade de convivência, muito provavelmente vai conviver somente com aquele grupo. O agressor pode achar que está se achando, né? Mas ele vai ser a pessoa que vai ter mais dificuldade em se relacionar. Por quê? Ele só vai se relacionar com o seu grupo. Ele não vai interagir. Por quê? Ele é a pessoa que está fazendo as ofensas, que está excluindo. Só que ao mesmo tempo, e olha como é engraçado, né? Ao mesmo tempo que ele exclui, que ofende, ele é o mais excluído. Só que isso a gente só consegue perceber depois, né? O agressor também vai apresentar alguns desajustes sociais, atitudes violentas, autoritárias, delinquentes ou até mesmo criminosas. Já a vítima, a gente tem que orientar que vocês não vão resolver isso sozinhos. Não se resolve o bullying esquecendo, deixando para lá, rindo junto para ver se a pessoa esquece de você e sai do teu pé. Não se resolve assim. Não se resolve sozinho. Você precisa estar conversando, precisa estar trazendo esse assunto para a tua sala, para os teus amigos. Precisa contar para o seu pai, para a sua mãe, ou para qualquer pessoa que você tem confiança. Você sabe que ela não vai ignorar a violência que você está sofrendo. Você não precisa se sentir culpado, né? Por estar sendo vítima. Você tem que se sentir que você pode mudar essa realidade. Pode estar treinando respostas, né? Então essa pessoa vai lá e fica sempre te ofendendo, você pode estar pensando em algumas respostas para que aquela ofensa acabe, como por exemplo, falar que não está gostando, que não gosta de ser tratado dessa forma, que você gostaria de estar sendo tratado de outra forma, enfim. Tem que demonstrar calma. A melhor coisa para um agressor é perceber que a sua vítima está com medo, né? Porque daí ele fica empoderado, né? Opa, consegui o que eu queria. Eu queria humilhar, ofender, intimidar essa pessoa demonstrou medo, então eu consegui o que eu queria. Então, tenta manter a calma. Recebeu uma agressão, uma violência, respira, tenta manter a calma e não demonstre tanto medo do agressor. E principalmente peça para o teu professor para discutir o tema em sala. Esse é um tema que não pode ser tratado só hoje. Eu acho que vocês já tiveram alguma palestra sobre esse tema aqui? Já não? Sim. Bom, esse tema, ele nunca vai ser tratado num dia só. Isso tem que ser inserido no dia a dia, nas salas de aulas, entre os colegas, né? Não pode ser uma vez. A gente não faz milagre. Então tem que ser inserido esse tema dentro da sala de aula. Aqui eu já acabei falando para vocês, né? Como que a gente pode estar identificando o agressor. Quando a pessoa se mostra irritada, intolerante, quando pega os objetos sem a pessoa deixar, quando o agressor é sempre uma pessoa autoritária, né? E toda essa ação do agressor, ele vai causar impactos. Eu fiz a pergunta, como é que uma vítima se sente? Vocês me responderam, mal. Tá. Agora essa vítima sofrendo bullying, ou seja, sendo intimidadas hoje,
amanhã, semana que vem, daqui por meses. Então, essa pessoa pode desenvolver problemas bem sérios. Lembra que eu estava falando que vai aparecer lá na frente? Então, por exemplo, a vítima pode desenvolver a depressão. Eu acho que está bem batido, todo mundo sabe o que é depressão. Está até batido demais, porque uma tristeza já está se tornando depressão. E é diferente. Estresse. O que também acontece muito, a vítima se torna um agressor. Por quê? Porque ela percebe que ela não consegue mudar essa situação e ela começa a repetir a mesma coisa que faziam com ele, para ver se ele acaba se tornando legal ou mais aceito naquele grupo. Aqui eu coloquei problemas gástricos, mas azia, aquela que é desenvolvido pela ansiedade, dores, medo de se expressar, de expressar suas emoções, problema de relacionamento entre amigos e outras pessoas. Muitas vezes é muito difícil lidar com bullying e essa pessoa acaba utilizando outras maneiras de lidar com aquele sentimento ruim, né? E às vezes é muito mais fácil você esquecer e, por exemplo, fumar maconha, né? É muito mais fácil você fugir dos seus problemas utilizando o álcool, por exemplo, né? E isso gera consequências no abuso de drogas, né? A automutilação até chegar ao suicídio. Isso é bem sério. Lembra que eu estava falando do homicídio? Então, esse é o último dos passos, né? Onde a pessoa já sofreu tanto ao ponto de não aguentar mais. Bullying não é brincadeira. Não é engraçado para quem sofre. Não tem que ser tratado como uma fase, muito menos como uma brincadeira de criança. Por quê? Já todo o mundo, Brasil, Estados Unidos, todos os países, tratam esse tema, discutem esse tema, porque é muito sério. E eu queria dizer, né, deixei aqui uma mensagem, que muita gente é mais forte do que pensa, só que às vezes se esquece de acreditar. Então, essa frase foi mais para a vítima, né, que você consegue sair, né, converse com todas essas dicas que eu dei, né? Fale com o seu professor, trabalhe com o professor, tem que trabalhar esse tema em sala, discute esse tema com um amigo. Não leva para o lado da brincadeira, porque a vítima, ela sofre. Certo? Então tá, eu acho que hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Sobre uma situação que vocês veem acontecendo na escola, que vocês gostariam de perguntar para eles se é bullying ou não. Então, agora seria um momento de aproveitar a escola para eles estarem para dar uma suporte para vocês. Eu não consegui nem entender. Não, o nome, ele é recente, mas a ação sempre existiu. Bom, é porque, como veio ocorrendo muito frequentemente, muitas pessoas estão estudando isso, estão se preocupando em saber como lidar, o que é, e daí acaba aparecendo só agora, mas a ação, a intimidação sempre existiu, desde a existência. A pergunta surgiu, lembra dos Estados Unidos, aquele menino que ele deixou uma carta
porque ele sofria bullying, mas não se discutia bullying na sociedade. Ele chegava na escola e ele era sempre hostilizado, maltratado, e ele foi escrevendo tudo, ele matou como se fosse um diário, e depois um dia ele matou, deixou tudo escrito, e a partir daí, acho que foi nos anos 90 isso, começou a discussão do bullying. Mas foi porque um garoto, ele resolveu escrever tudo o que acontecia com ele. E aí depois, quando ele se matou, que viram, né? Foram os pais que viram o diário dele. Isso. Tem também essa questão, né? Ele ficou muito marcado por isso. Tá? Mas a ação sempre existiu. Só um nome que veio. Né? Fala. Olha só, você falou que quando a gente quer incomodar com alguma coisa, mas quando a gente chegar e falar que não gostando, mas isso não dá uma oportunidade para o Alex fazer mais bullying, sabe? Olha, depende de como você vai ter essa conversa com o professor. Você não precisa falar para ele abertamente aqui, na frente dos seus amigos e também do agressor. Você pode chamar o professor e falar, professor, eu queria falar com você no final da aula. Né? Chama no canto, ou em outro momento você está no pátio, a professora está ali, está na hora do intervalo, conversa, fala o que você está sentindo. Você não precisa se expor. Até porque você já está fragilizado, já está sofrendo, né? Então, conversa no canto. Fui servido. Não, é porque daí não, porque não sei. Mas se alguém fosse, por exemplo, ser o cara vai lá e faz uma avaliação com ele. Ela fala, eu não estou gostando. Isso daria mais motivo para uma pessoa fazer a agressão pela pessoa da pessoa, né? Porque daí, por exemplo, assim, todo palhaço precisa de uma plateia. E ele vendo que ele está fazendo por isso alguém, ele vai continuar fazendo as coisas porque ele está conseguindo o que ele quer. Sim. A pessoa para conseguir um bullying. Lembra que eu coloquei ali que às vezes você não pode demonstrar tanto medo? Né? Eu acho que é isso que você está trazendo, né? A gente não pode demonstrar que ele conseguiu o que queria, né? Sentir tanto medo. Mas, ao conversar com um adulto, é importante, porque, por exemplo, a escola, ela é super importante, desenvolvendo atividades com os alunos. Os professores podem pensar estratégias. Hoje em dia, tem várias escolas, por exemplo, que trabalham como alunos anjo. Ou seja, são mediadores de conflitos. Cada sala tem um mediador e quando tem uma briga ou um caso como você falou, é a hora que o mediador vai assumir, vai falar com essa pessoa, cara, fez não é legal, por que tu está fazendo isso? Né? E tem adiantado muito essa resolução de conflitos antes que chegue a repetição por muito tempo. Então, é interessante conversar com o professor justamente para isso, para ele estar te ajudando a pensar para acabar para sempre, né? Não naquele momento. Quem mais tem alguma pergunta? Levantaram ao mesmo tempo. Eu posso primeiro a fala. Toda violência, toda violência todo ato violento é quando você oprime a outra pessoa. Você não gostar de alguém é a sua opinião. E não tem como a gente amar todo mundo, achar todo mundo legal, né? Nem é interessante que isso aconteça. Mas você, em primeiro lugar, né? Se você está aqui comentando comigo, eu não gosto da fulana, as ideias não bateram, enfim, isso não é violência. Né? Essa é a sua opinião. Agora, se você, dessa opinião, começar, eu não vou com a cara da fulana, hoje eu vou, por exemplo, sei lá,
colocar um bilhetinho bem ofensivo para ela. Amanhã eu vou, sei lá, vou aprontar outra com ela. Isso é o ato violento. Isso é bullying. Você. Só desculpa. Pode ser, ô amor. Oi? Acho que deu certo, né? Ela atende as expectativas dela. Tá? Você. Meu irmão, ele tem 11 anos, ele sofre bullying desde o começo do ano. Só que no começo ele sofreu bullying, assim, todo mundo ouvia, ele fazia com todo mundo, né? Principalmente com meu irmão. Porque ele era meio diferente, assim. E daí minha mãe descobriu, meu irmão falou pra ela foi na escola, o diretor, tudo com o menino. O menino parou por um tempo. Só que depois que ele começou a fazer agora, um bullying silencioso com ele. Ele falava no ouvido do meu irmão, coisas idiotas. E daí a minha mãe ficou com raiva e a mãe dele, ele mentiu pra mãe dele, né? Dizendo pra ele que a minha mãe tinha empurrado ele. E daí a mãe do menino pegou e foi falar com o meu irmão. Né? Que a minha quase ameaçou uma briga entre as duas mães. não entre as duas mães, mas entre a mãe do menino e meu irmão. Só que daí a secretária da escola, ela viu e tirou minha mãe de perto dessa mãe e falou se podia ligar pra minha mãe. E ela ligou pra minha mãe foi na escola, e daí ela contou tudo pra ela. E o diretor também já sabendo. Então agora ela tá querendo deixar um BO contra o menino e a mãe dele. Seria o certo? Ela quer a mãe do menino. Não, a minha mãe. A tua mãe quer fazer um boletim de ocorrência contra a mãe. Olha, a tua pergunta é se é certo ou não. É isso? Tá. Todo bullying, e aí já passa para quem tiver a fim de mais para frente cursar o direito, é interessante escutar. Todo bullying é contra a lei. Porque parte do princípio que a gente tem que respeitar o próximo, né? E todo o nosso código que comanda as nossas leis, ela entende que um ato violento, uma atitude opressora, que chega ao ponto, por exemplo, de bater, de uma agressão física, isso é contra a lei, né? Então, por isso que a gente não pode tratar o bullying como brincadeira. O bullying não é brincadeira mesmo, né? Hoje em dia, na área do direito, muitos advogados estão estudando a questão do bullying. Qual é a dúvida que as pessoas têm, né? Quem processar? A criança, a mãe, a escola, né? Então, tem muita gente estudando esse assunto. Ele é antigo, mas é novo. A gente ainda está aprendendo a lidar, tá? Então, a questão do BO, eu não sei dizer assim, se é certo, se é errado, porque a gente está vendo só uma foto daquilo que aconteceu. Eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como é que foi essa agressão, né? Então, eu não posso dizer certamente se foi uma violência ou se foi uma discussão, né? Então eu não posso estar te afirmando se está certo ou não você fazer um boletim de ocorrência. Meu irmão, ele chegava a chorar quando ele contava com minha mãe, tão chateado que ele se sentia. Eu chorava para minha mãe, ele não gostava disso. Não, ninguém gosta, né? Então eu acho que você percebeu que teve uma vivência na tua casa sobre tudo aquilo que eu falei, né? De que realmente causa problemas, né? Você vivenciou com o seu irmão isso e que é muito triste, né? Muitas vezes chegou ao ponto de até de trocar de colégio, né? Se todas as estratégias não deram certo de lidar com bullying, né? Então é bem sério mesmo. Fala. Qual é o tipo de punição? Se alguém vai enfrentar Se a gente não conseguir ouvir, eu quero ouvir a pergunta da colega. Se, por exemplo, eu vou fazer uma boletim de ocorrência contra uma pessoa, só porque ela é de menor, ela não se sente dados. Qual é a punição que os pais vão fazer? Eu acho que a gente tem que esclarecer. Esse assunto é até legal, pode até trazer alguém do direito, né?
Mas o boletim de ocorrência é diferente de um processo, né? Que vem conversa com o juiz, promotor, enfim. O boletim de ocorrência você está escrevendo e contando algo que ocorreu, né? Então não tem o mesmo peso de um processo. A tua pergunta era se Pode, porque tipo, bullying, fazer bullying é uma lei, né? Não pode. Então, toda lei tem punição, pode ser punição também, de maduro, criança. A punição para a criança, ela não é que ela não exista. A punição para a criança, ela não, aqui no Brasil não pode prender criança, né? Já nos Estados Unidos, a lei é diferente, né? Eu não sei agora te dizer, porque eu sou psicóloga, não tenho muita formação no direito, mas eu não sei te dizer em que momento que se pode prender, mas eu tenho conhecimento de até de crianças de 7 anos que já estão sofrendo um processo ali na justiça. Isso nos Estados Unidos. No Brasil é diferente, né? O que acontece? Nesse caso, quem é responsabilizado são os pais. Mas não quer dizer, por exemplo, que o adolescente não vá sofrer medidas punitivas. Eu trabalho num local onde eu vejo bastante isso. Não é porque o jovem não pode ser preso que ele não vai ser punido. Dentro de qualquer cidade, tem uma questão chamada liberdade assistida. O que é isso? É uma medida protetiva contra o adolescente que fez um ato de violência. Então, ele, por exemplo, saiu e assaltou um local, roubou alguma coisa, e ele tem 13 anos. Quantos anos vocês têm, na média? 15. Olha, é mais novo que vocês. Tem 13 anos. Ele pode sim ser punido por aquele ato. De outras maneiras. Tá? Chegando ao ponto até. Eu não vou dizer que é ser preso, mas ele fica numa casa de apoio, né? Recluso. Então, amor, dependendo da violência que esse adolescente ou essa criança passa, ele tem sim como ser punido, né? Se a violência for muito grande, ao ponto até mesmo de ser uma violência física, de machucar muito uma criança, ele vai sim sofrer um processo, né? E pode até mesmo chegar a esse ponto de sofrer uma medida protetiva, e se ele não colaborar, ele pode sim, se o juiz assim decidir, ficar recluso. Não numa cadeia, mas num local específico para abrigamento de adolescentes, de menores infratores. Ok? Então, vocês não estão impunes, né? Até os 18 anos. Alguém mais tem alguma pergunta? Ela levou. Pode ser você ou ele? Tá, fala. Qual a diferença de falar uma verdade ou pessoa e fazer bullying? Eu acho que você já sabe a diferença, né? Mas ele perguntou qual é a diferença da pessoa falar tipo, umas verdades para ela e sofrer bullying. É sofrer bullying, amor? Não entendi. Depende da maneira como você fala. Se eu, por exemplo, falar coisas que eu penso de ti, sem te ofender, sem te oprimir, sem te deixar mal, isso não é bullying. Agora, se você fizer isso de maneira agressiva, violenta, você ofende a pessoa,
hoje, amanhã, depois de amanhã, diversas vezes. Isso sim é bullying. Agora, deu? Você. Se alguma amiga... Deixa eu ver se eu entendi. Isso vai ser a maneira como você está lidando com essa situação. Agora, se todos da tua turma ignorarem ela, ou todos do teu grupo, que sempre falaram com ela, né, ignorarem essa pessoa, ao ponto dela se sentir violentada, oprimida ou ofendida, isso sim é um comportamento violento. Nesse caso, ela foi feita mal para todos. Aí também, eu acho que vocês estão querendo uma terapia, né? Eu acho que vocês estão querendo uma terapia exclusiva. Vamos fazer o seguinte, no final da palestra eu converso com vocês, tá? Aí a gente conversa melhor sobre essa questão. Porque daí eu posso estar entendendo e quem sabe te ajudando, né? Quem mais tem alguma dúvida? Esse pessoal que tem dúvida? O pessoal só de lá perguntou. Aqui ninguém tem dúvida? Não? Vocês ali? Não? Bom, eu acho que esse é um tema legal. A gente pode estar, ao invés de estar trabalhando em palestra, a gente pode estar trabalhando todos os dias, né, com outras atividades e de outras formas. Hoje foi só uma pincelada para vocês sobre o assunto. Vai surgir mais dúvidas. Mas se lembrem que pode estar sempre conversando com o professor de vocês ou com alguém que você confie. Ok? Bom, agradecer a professora Elisa, obrigada pela palestra. Eu queria convidar vocês também para conhecer a Faculdade de Anhanguera. Vocês já estão no primeiro ano, mas depois do terceiro, né, nós temos vários cursos de graduação que vocês, até para conhecer, né, e o sistema de uma universidade privada, ela não se intitula só na mensalidade. Tem bolsas, né? Se vocês fizerem a prova do Enem, vocês sabem que vocês têm 100% de bolsa ProUni, né? Que é uma bolsa de programa da universidade. Tem também as bolsas do artigo 170, que chega de 50% a 100% com a bolsa de estudo. E tem também o FIES, que é o financiamento estudantil. Então, muitos alunos de universidades privadas não pagam sua mensalidade. Tem bolsas de estudo, então eu queria passar isso para vocês irem até a Anhanguera, conhecerem os cursos. E obrigada pela presença e obrigada, professora, pela palestra. Hoje eu sei, alguns mostram sua verdadeira cara. Sua verdadeira cara não me agrada, não.